Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Meu filho tinha 4 anos quando nos mudamos para aquela casa. Era uma fase tranquila da nossa vida. Pelo menos era o que eu acreditava. A casa não era velha, não rangia, não tinha manchas estranhas nas paredes, nem aquele cheiro típico de lugar abandonado. Pelo contrário, tudo parecia organizado demais, silencioso demais. Um bairro calmo, ruas bem cuidadas, vizinhos que cumprimentavam com um sorriso rápido e fechavam os portões cedo. À noite, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas por carros distantes ou pelo latido ocasional de um cachorro. O quarto dele ficava no fim do corredor, o menor cômodo da casa, mas também o mais iluminado pela manhã. O sol entrava forte pela janela logo cedo, e eu achei aquilo um bom sinal. Eu mesma escolhi aquele quarto, convencida de que ali seria um espaço seguro, acolhedor, longe de qualquer coisa ruim. Nos primeiros dias, tudo correu exatamente como eu esperava. Ele dormia a noite inteira, acordava cedo, espalhava os brinquedos pelo chão e ria sozinho enquanto brincava. Eu observava de longe e sentia aquela paz boba de quem acredita que finalmente encontrou um lugar para chamar de lar. Foi só depois da primeira semana que comecei a ouvir os risadinhos à noite. No começo, eram baixos, quase imperceptíveis, como se viessem de um sonho bom. Eu pensava que era normal. Crianças riem dormindo, falam coisas sem sentido, choram do nada. Eu já tinha ouvido histórias assim antes. Mas com o passar dos dias, os risos começaram a durar mais tempo. E não eram seguidos de silêncio, como acontece quando alguém está sonhando. Eles vinham acompanhados de palavras, frases completas, perguntas feitas em tom curioso, respostas sussurradas. E depois, pausas longas demais, como se ele estivesse esperando alguém responder. Eu me levantava devagar, caminhava até o corredor e ficava parada ali, no escuro, escutando. Meu coração batia mais rápido enquanto eu tentava entender o que ele dizia. Às vezes ele falava, não agora, em outras dizia, depois, ou então soltava algo que me fazia gelar por dentro, como a mamãe não pode saber disso. Eu sentia um desconforto estranho crescer no peito. Uma sensação difícil de explicar, mas ainda assim tentava racionalizar tudo. Talvez fosse só imaginação. Talvez ele tivesse criado algum personagem invisível, algum amigo inventado para se sentir menos sozinho naquele quarto novo. Crianças fazem isso. Pelo menos era isso que eu repetia para mim mesma, noite após noite, tentando calar aquela voz no fundo da cabeça que insistia em dizer que havia algo muito errado acontecendo. As coisas começaram a ficar realmente estranhas quando ele passou a não querer dormir com a porta fechada. Antes disso, ele até reclamava do escuro, mas aceitava quando eu fechava a porta e deixava a luz do corredor acesa. Dessa vez, era diferente. Ele segurava a maçaneta, chorava de um jeito desesperado, implorando para que a porta ficasse aberta. Quando perguntei o motivo, ele dizia que precisava deixar assim para ele entrar. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Quando tentei entender melhor e perguntei quem era ele, meu filho desviava o olhar, mudava de assunto ou simplesmente ficava quieto demais, sério demais, como se tivesse dito algo que não deveria. O silêncio dele me incomodava mais do que qualquer resposta estranha. Com o passar das noites, comecei a acordar com uma sensação constante de estar sendo observada. Não era um pesadelo, nem um barulho específico. Era aquela certeza incômoda de que havia algo errado, algo fora do lugar. Eu abria os olhos no escuro, o coração acelerado, e ficava alguns segundos sem me mexer, tentando ouvir qualquer coisa. Sempre acabava olhando para o corredor. A porta do quarto dele estava aberta, sempre aberta, mesmo nas noites em que eu tinha certeza absoluta de tê-la fechado antes de dormir. Eu chegava a levantar, fechar novamente, conferir a maçaneta
e voltar para a cama tentando me acalmar. Ainda assim, quando acordava de novo, a porta estava aberta outra vez, como se nunca tivesse sido tocada. Até que uma noite eu resolvi não voltar para o quarto. Fiquei ali, parada no corredor, com a luz apagada, encostada na parede, observando em silêncio. Meu corpo inteiro estava tenso, cada pequeno som parecia alto demais. O quarto do meu filho estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua. Ele estava sentado na cama, com as pernas dobradas, olhando fixamente para um canto do quarto onde não havia absolutamente nada. Nenhum móvel, nenhum brinquedo, nada que justificasse aquele olhar tão atento. Ele sorria de vez em quando, balançava a cabeça lentamente, como se estivesse concordando com alguém. Respondia com frases curtas, sussurradas, e depois ficava em silêncio por alguns segundos, esperando, como se estivesse ouvindo uma resposta que eu não podia ouvir. Eu senti um nó se formar no estômago quando percebi que ele não estava brincando. Aquilo não parecia imaginação, parecia uma conversa de verdade. Em determinado momento, ele inclinou levemente a cabeça e disse, em um tom quase casual: "Ela tá aí agora, mas finge que não vê." Naquele instante, meu corpo inteiro travou. Meu coração disparou tão forte que eu achei que ele fosse ouvir. Eu senti as pernas fracas, a boca seca e uma vontade absurda de correr dali. Não consegui entrar no quarto. Não consegui chamar o nome dele. Não consegui fazer absolutamente nada. Apenas dei alguns passos para trás e voltei para o meu quarto, tremendo, tentando me convencer de que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Mas no fundo, eu já sabia que alguma coisa naquela casa tinha percebido a minha presença. No dia seguinte, tentei conversar com ele durante o café da manhã, fingindo uma normalidade que eu não sentia. Preparei o leite, coloquei o pão no prato e me sentei à frente dele tentando manter a voz calma. Perguntei com cuidado, escolhendo cada palavra, sem querer assustar, se ele tinha feito algum amigo novo naquela casa. Ele parou de comer e ficou me olhando por alguns segundos, com uma expressão confusa, como se a pergunta não fizesse sentido. Depois balançou a cabeça e disse que não era um amigo. Disse isso de um jeito firme, sério demais para uma criança. Quando perguntei então quem era, ele apenas respondeu que ele morava ali antes da gente. Aquela resposta fez meu estômago gelar. Tentei continuar a conversa, perguntando onde exatamente ele morava, esperando ouvir qualquer coisa que não fosse o que veio a seguir. Meu filho levantou o dedo e apontou diretamente para o próprio quarto. Eu senti um arrepio subir pelas costas, como se alguém tivesse passado a mão na minha nuca. Respirei fundo e perguntei como ele era, tentando sorrir, tentando parecer tranquila. Meu filho pensou por alguns segundos e então disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse que ele não gostava quando eu olhava para a cara dele. Disse que ele preferia ficar parado, quieto, sem ser observado. A forma como ele falou aquilo com naturalidade me fez sentir um medo difícil de explicar. Perguntei se ele conversava com ele durante o dia, se ele aparecia quando a casa estava clara. Meu filho respondeu que não, que ele só aparecia quando estava escuro e quando todo mundo dormia. Disse isso como se fosse uma regra, algo que não podia ser quebrado. Naquela noite, decidi tentar algo diferente. Deixei a luz do quarto acesa, mesmo sabendo que ele reclamaria. Assim que apaguei a luz do corredor e me virei para sair, meu filho começou a chorar de forma desesperada, segurando o cobertor com força, dizendo que a luz machucava os olhos dele. Não os olhos do meu filho, os olhos dele. Aquele detalhe me fez gelar por dentro. Eu hesitei por alguns segundos, mas acabei cedendo e apagando a luz, sentindo um peso enorme no peito. Me arrependi no mesmo instante. Pouco tempo depois, ainda deitada na cama, ouvi a cama ranger como se alguém tivesse se sentado nela. Em seguida, ouvi passos leves no chão do quarto, lentos, arrastados, indo em direção à porta. Então, no meio do silêncio da casa, a voz do meu filho sussurrou quase sem som. Ele tá mais perto hoje. Foi a primeira noite em que eu ouvi algo além da voz do meu filho. No começo, achei que fosse apenas o vento passando pelo corredor ou algum barulho da casa se acomodando. Mas logo percebi que vinha do quarto dele. Era um som baixo, quase imperceptível,
como um sussurro abafado, arrastado, que parecia surgir e desaparecer no mesmo ritmo da respiração. Não dava para entender palavras, não formava frases claras, mas dava para sentir que aquilo não era coisa da minha cabeça. O som tinha intenção. O ar dentro da casa parecia mais pesado naquela noite, como se estivesse mais difícil de respirar, como se cada passo exigisse esforço. Eu fiquei alguns segundos parada na cama, tentando reunir coragem, com o coração batendo tão forte que chegava a doer. Quando finalmente levantei e fui até o quarto, cada passo pelo corredor parecia alto demais. Empurrei a porta devagar e vi meu filho deitado, coberto até o pescoço, completamente imóvel. Os olhos dele estavam arregalados, fixos no canto escuro do quarto, e o rosto estava pálido, sério, sem nenhum sinal de sono. Perguntei baixinho se estava tudo bem, tentando não demonstrar o medo que já tomava conta de mim. Ele respondeu sem tirar os olhos daquele canto, com a voz trêmula, dizendo que ele disse para você não acender a luz. Naquele instante, meu coração disparou de um jeito desesperado. Eu hesitei por um segundo, sentindo uma pressão estranha no peito, mas mesmo assim, estiquei a mão e acendi a luz. O quarto se iluminou de uma vez, revelando um espaço completamente normal. Nada fora do lugar, nenhum movimento, nenhuma sombra estranha. Mas assim que a luz acendeu, meu filho começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Um choro desesperado, sufocado, como se estivesse sentindo dor de verdade. Ele se encolhia na cama, dizendo que eu tinha deixado ele bravo, repetindo isso várias vezes, implorando para que eu apagasse a luz. Eu o abracei, tentando acalmá-lo, mas sentia o corpo dele tremendo de medo. Depois daquela noite, as coisas só pioraram. Meu filho passou a acordar com marcas roxas nos braços e nas pernas, marcas que não pareciam quedas nem batidas comuns. Eram marcas arredondadas, como se dedos tivessem apertado forte demais. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele respondia com naturalidade assustadora que era castigo. Dizia que ele não gostava quando eu interferia, não gostava quando eu entrava no quarto, não gostava quando eu tentava proteger. Cada vez que ele dizia isso, eu sentia que algo naquela casa estava deixando bem claro que não queria a minha presença ali. Eu comecei a pesquisar sobre a casa quase por desespero. Já não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. Durante o dia, enquanto meu filho brincava distraído, eu saía perguntando aos vizinhos mais antigos, aqueles que pareciam conhecer a rua desde sempre. Alguns desviavam o olhar, outros respondiam com frases vagas, como se não quisessem se envolver. Fui atrás de registros, tentei descobrir quem tinha morado ali antes, quanto tempo a casa ficou fechada. Foi assim que descobri que, antes da gente, a casa permaneceu vazia por anos, como se ninguém tivesse coragem de ficar ali por muito tempo. O antigo morador era um homem solitário, sem família, sem visitas. Quase ninguém lembrava direito do nome dele. Ele morreu sozinho dentro da casa, mais precisamente dentro do quarto que agora era do meu filho. O corpo só foi encontrado dias depois, quando o cheiro começou a incomodar os vizinhos. Quando ouvi isso, senti um nó se formar no estômago, uma sensação pesada, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro de mim. Naquela noite, não pensei duas vezes. Decidi que meu filho não dormiria mais naquele quarto, não importava o que ele dissesse. Preparei um colchão no meu quarto, tentei agir com naturalidade e disse que ele ficaria comigo, que seria como uma noite diferente, quase uma brincadeira. Mas a reação dele foi imediata. Ele se recusou, começou a chorar de um jeito desesperado, gritou, se agarrou à porta do quarto e dizia repetidamente que ele não deixava. Disse que se dormisse em outro lugar, ele ia ficar muito zangado. A forma como ele falava aquilo não parecia medo, parecia aviso. Mesmo com o coração apertado, forcei a situação. Peguei meu filho no colo enquanto ele se debatia e o levar para o meu quarto, sentindo um peso enorme, como se estivesse fazendo algo proibido. De madrugada, acordei com aquela sensação sufocante de que algo estava muito errado. O quarto estava silencioso demais. Estendi a mão procurando meu filho no colchão ao lado da cama e não senti nada. O pânico tomou conta de mim no mesmo instante. Levantei correndo, atravessei o corredor chamando o nome dele, com a voz falhando, até chegar ao quarto. Ele estava lá, parado em pé,
no meio do quarto completamente escuro, imóvel, olhando fixamente para o canto onde tudo começara. A postura dele não era natural. Parecia rígida demais, como se estivesse sendo segurado no lugar. Quando chamei seu nome, ele virou levemente a cabeça e respondeu com uma voz baixa, arrastada, que não parecia a voz do meu filho. Ele disse com calma assustadora: "Agora ele sabe onde você dorme." Depois daquela noite, nada mais foi normal. Era como se algo tivesse se instalado de vez na nossa rotina. Durante o dia, meu filho já não era mais o mesmo. Ele ficava mais quieto, mais distante, e quando brincava, parecia sempre atento a algo que eu não via. Passou a desenhar figuras estranhas, sempre usando cores escuras, mesmo quando eu oferecia lápis coloridos. Os desenhos nunca ocupavam o centro da folha. Sempre surgiam no canto, pequenos, comprimidos, como se não quisessem ser vistos. Quando eu perguntava o que era aquilo, ele dizia simplesmente que ele ficava lá. Apontava para o canto do papel da mesma forma que apontava para o canto do quarto. Aquela repetição começou a me tirar o sono. À noite, as conversas ficaram mais longas, mais intensas, mais difíceis de ignorar. Já não eram apenas frases soltas ou risadinhos ocasionais. Eram diálogos inteiros, com pausas longas demais entre uma resposta e outra. Eu ficava deitada na cama, imóvel, ouvindo tudo através da parede, tentando distinguir o que era real e o que podia ser fruto do meu medo. Em algumas noites, eu tinha certeza absoluta de que ouvia duas vozes diferentes. Uma era claramente a voz do meu filho, infantil, fraca, às vezes trêmula. A outra era baixa demais, rouca demais, quase um sopro que parecia não sair de lugar nenhum específico. Não parecia atravessar o ar. Parecia surgir dentro do quarto, grudada nas paredes. Pouco tempo depois, comecei a sentir um cheiro estranho vindo do quarto. Um cheiro de coisa velha, de mofo, de algo que ficou fechado por tempo demais. Era um cheiro que não combinava com a casa, que estava sempre limpa e arejada. Às vezes eu entrava no quarto durante o dia tentando encontrar a origem, mas não havia nada ali. Nenhuma roupa molhada, nenhum vazamento, nada que explicasse aquele odor. Mesmo assim, à noite, o cheiro voltava, mais forte, mais pesado, como se acompanhasse a presença que eu já não conseguia negar. Até que uma madrugada, eu acordei com um som que me fez gelar por inteiro. Meu filho estava rindo. Não era um riso normal, não era aquele riso solto de criança. Era um riso baixo, contínuo, sem alegria nenhuma, um riso que não combinava com a idade dele, nem com o horário, nem com o silêncio da casa. Levantei da cama com o coração disparado e fui até o quarto. Quando empurrei a porta, vi algo que nunca vou esquecer. A cama estava vazia, as cobertas jogadas de lado. Meu filho estava sentado no chão, de frente para o canto do quarto, com as pernas dobradas, completamente imóvel. E naquele canto, a escuridão parecia diferente. Não era apenas a ausência de luz. Parecia mais densa, mais profunda, como se tivesse volume, como se algo pudesse estar ali dentro. Meu filho virou lentamente o rosto na minha direção e me olhou com uma expressão estranha, séria demais, madura demais. Então disse com uma calma assustadora: "Ele disse que agora é a vez dele dormir na cama." Na manhã seguinte, eu não pensei. Não fiz planos. Não tentei entender nada. Apenas acordei com uma urgência que eu nunca tinha sentido antes. Arrumei minhas coisas às pressas, jogando roupas em bolsas, sem dobrar, sem escolher. Meu filho ainda dormia, exausto, com o rosto pálido e olheiras fundas demais para uma criança. Não acordei ele. Peguei no colo, levei até o carro e saí daquela casa sem olhar para trás. Não me despedi. Não tranquei direito. Não voltei para pegar nada que tivesse ficado. Nunca mais voltamos. Durante a viagem, meu filho dormiu o tempo inteiro. Um sono pesado, profundo, como se estivesse finalmente descansando depois de muito tempo. Eu dirigia com as mãos trêmulas, olhando o retrovisor o tempo todo, com a sensação absurda de que algo ainda podia estar ali conosco. Nos dias seguintes, algo mudou. Meu filho começou, aos poucos, a voltar ao normal. Ele dormia a noite inteira. Não falava mais sozinho, não ria no escuro. Não desenhava figuras estranhas, nem apontava para cantos vazios. O sorriso dele voltou a ser o sorriso de uma criança.
A casa onde ficamos depois parecia mais clara, mais leve, e pela primeira vez em muito tempo eu consegui respirar sem sentir aquele peso no peito. Nunca mais ouvi meu filho mencionar ele. Nunca mais toquei no assunto. Eu tinha medo de trazer qualquer coisa de volta só por lembrar. Anos se passaram. Meu filho cresceu, ficou mais velho, mais consciente. Um dia, já adolescente, criei coragem e perguntei se ele se lembrava daquela casa. Ele ficou quieto por alguns segundos antes de responder. Disse que lembrava. A forma séria como ele falou me fez estremecer. Perguntei então se ele lembrava do homem do quarto. Meu filho respirou fundo e respondeu algo que ainda hoje me faz acordar no meio da noite, suando frio. Ele disse que o homem nunca foi do quarto. Disse que o homem nunca pertenceu àquele canto escuro. Disse que ele ficava parado, do lado da minha cama, observando, esperando eu dormir, e que só falava com ele porque eu nunca olhava na direção certa. Até hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está parado no canto do meu quarto. Meu filho nunca mais falou sobre isso. Nunca mais precisou, porque agora sou eu quem não consegue olhar para lá. Algumas presenças não vão embora quando você muda de casa. Elas só aprendem a esperar no escuro. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.